Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso, e é impressionante como essa imprensa só lembra do professor Olavo de Carvalho para criar intriga entre o governo do presidente Jair Bolsonaro. Jornalistas que sequer leram o Olavo de Carvalho, se atrevem a entrevistá-lo e acabam sempre passando vergonha. Eu lembro muito bem de uma entrevista logo no início do governo que o professor deu para se eu não me engano, foi a Carta Capital, Foi patético ali a forma como o jornalista se comportava. E dessa vez não foi diferente, Agora foi o jornalismo do jornal O Globo resolveu lembrar que o professor Olavo de Carvalho existe. O jornal O Globo, inclusive, que o professor já foi colunista, E o motivo não poderia ser outro do que causar intriga com o presidente e os seus ministros e o corpo de governo. Antes, só lembrar para vocês, patrocinador aqui do canal, o banco Menos Juros, Mais Crédito, grande parceiro aqui do canal, extremamente confiável. Se você está precisando de empréstimo consignado, for militar, pensionista ou aposentado do INSS, vou deixar o link aqui na descrição. Entre em contato que terá uma equipe de consultores para poder simular e te ajudar a ver a melhor forma de fazer o seu refinanciamento ou de um novo empréstimo para você. Diga que você entrou em contato através do canal Vista Pátria, que você terá um desconto diferenciado lá na hora da cotação dos juros, tá ok? Vamos lá. O professor Olavo de Carvalho deu uma entrevista agora para o Globo e a jornalista tentou instigar contra os militares. O professor Olavo, quem conhece o professor Olavo e acompanha ele há muito tempo, sabe muito bem qual é a posição do professor diante de alguns militares aí que realmente dormiram no ponto, dormiram em serviço. Mas a intenção ali da jornalista não era saber a opinião do professor. Eles estavam esperando, instigando alguma declaração bombástica para correr, publicar e dizer: o guru do governo desaprova a ala ideológica, a guerra da ala ideológica com a ala militar. Uns imbecis que na verdade não sabem nem que o conservadorismo não é ideologia, O professor cansa de dizer que ideologia nem sequer foi criada essa ideologia para poder sustentar o presidente Jair Bolsonaro. Mas, enfim, o que esperar dessa gente aí da extrema imprensa? E o professor deu uma resposta na lata ali para poder calar a jornalista e realmente deixou ela um tanto impactada. Assim, você manda, como é que fuderam com a educação com a alta cultura brasileira? Isso eu entendo. Me pergunta sobre isso que eu te explico tudo. Agora, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Educação, o Ministério da puta que eu pariu, não tem nada a ver com isso, pô. Então o senhor não faz nenhum juízo de valor assim sobre o Planalto estar mais ou menos militarizado? Mas que militarizado? Eu não tenho a menor ideia disso aí, pô. Escuta, se você pega um cara do Exército e põe num carro qualquer, ele não está exercendo uma função militar. Aqui nos Estados Unidos, todos os presidentes, todos os ministros de qualquer coisa têm carreira militar. Todo mundo. O presidente que não tem carreira militar foi só dois, o Clinton e o Obama. Os outros todos sempre tiveram. Todos. O Roosevelt era secretário da Marinha, o Ronald Reagan era do Exército, todos eles. Isso é normal. Eu fico feliz com a participação do Exército na vida política e social, por quê? O Exército brasileiro, os militares brasileiros, ao contrário dos americanos, não têm presença na sociedade. Eles vivem encostadinhos no canto deles, vivem com pessoas tímidas. Daí aparece uma repórter do Globo, eles mijam nas calças de medo e falam besteira para ela. Então, isso está acabando. Agora os militares estão presentes, estão começando a participar da vida social. Muito bem, precisa trazer mais. Precisa ter mais militar, para tudo quanto é lado. Entendi. Não, legal, tudo bem. Legal? Alguma outra opinião, assim, sobre os fatos recentes que você queira? Não, eu tenho opinião sobre o Globo. Você quer? Não. Então, para quem esperava ali um atrito do professor Olavo com os militares, acabou tendo uma resposta surpreendente. Agora vale saber se eles vão publicar isso ou não, Porque isso aí não é interessante para a narrativa do Globo, da fábrica de crises. Vale lembrar
que a imprensa ela está agindo com o governo do presidente Jair Bolsonaro apenas para criar crises, né? Ou até mesmo fantasiar, fomenta a crise. Quando a crise não existe, eles inventam uma, e esse é o modus operandi que tem funcionado para poder criar intriga dentro do governo. Então, dessa forma, já falei inclusive aqui na live sobre a saída do Onyx do Ministério da Casa Civil, né? Minha opinião aí sobre essa condução do Braga Neto agora eu falei ontem também no canal da Valéria Bernardo, na live que eu fiz com ela, sobre a indicação aí do Almirante, né, para a Secretaria de Assuntos Estratégicos, mas o ponto-chave aí que o professor Olavo coloca, né, é exatamente que os militares não participavam da vida pública brasileira. E isso era quase uma regra, né? Militar não podia se expressar, militar não poderia participar da política, então nem pensar, né? Eram raríssimos aí os militares que se atreviam a entrar na vida pública, e isso deixou aí um campo aberto, né? Deixou um leque de opções para essa ala ideológica, sim, de fato, aí é a ala ideológica da esquerda que deitou e rolou, né, sobre ali na cara dos militares, né, dançaram ali na cara dos militares que não fizeram nada, né, viram aí as reformas que o Fernando Henrique fez e ficaram quietos. Se talvez se pronunciassem, se tivessem uma atitude ali mais dura diante da mídia, isso poderia ter evitado, né, alguns desgastes. Mas não, pelo contrário, alguns preferiram, aí, por exemplo, ficar batendo continência para o comunista Aldo Rebelo. Felizmente parece que isso está mudando, tá? Quando você vê posturas, por exemplo, aí de um general Heleno, né, que fala, é combativo, né, está ali nas redes falando de maneira dura, sem medo de desagradar a imprensa, você enche o coração de esperança de que os homens, né, do botão dourado possam, de fato, participar de maneira muito contundente aí na vida pública brasileira. E vale ressaltar, né, que sem os militares não é possível preservar a democracia. Afinal, você pode criar qualquer grupo revolucionário e derrubar um governo e colocar a ditadura que você quiser. E é super necessário. Inclusive o próprio presidente Jair Bolsonaro já falou isso antes mesmo de assumir, e gerou crise, gerou polêmica lá na época quando ele estava no momento de transição, que ele disse que sem os militares não há democracia, né? Aí a falta, né, de inteligência, né, o analfabetismo funcional dessa classe jornalística acabou reverberando isso, como se o Bolsonaro quisesse implantar uma ditadura pautada no militarismo. Realmente falta muito para essa imprensa aprender e não passar vergonha. E quem não conhece o professor Olavo, né, que vá no site dele, do COF, vou deixar aqui na descrição do vídeo, façam lá o curso do COF. Eu comecei a fazer o curso do COF, parei, tenho que voltar, né, realmente tenho andado muito sem tempo e não estava conseguindo acompanhar as aulas e ver todas as aulas antigas, mas vale a pena, é muito barato, tá? Para o conteúdo que é oferecido ali, né, é muito barato, vale a pena você se aperfeiçoar um pouquinho mais. Nada melhor do que ir na fonte primária. Eu canso de falar aqui do Instituto Borborema, que também é parceiro do canal, tá? Tem o link deles aqui fixado na descrição também, mas quando você tem uma fonte, né, de ensino aí, como o professor Olavo, nós temos que aproveitar, né, e o Olavo, diga-se de passagem, é um dos grandes responsáveis, se não o principal responsável, né, na minha opinião, o principal responsável por viabilizar que hoje exista um Jair Bolsonaro, né? Para quem não sabe, os filhos do presidente que começaram a ler Olavo, né, e lá na época de 2013, quando o presidente viu aquela convulsão social que estava acontecendo no Brasil, ele procurou entender um pouco mais o que estava acontecendo, procurou estudar, e obviamente as obras do Olavo, né, tudo que o Olavo já tinha publicado até então, ajudou muito a gente ter uma esperança. Eu lembro das manifestações, e na própria manifestação de 2013, se eu não me engano, teve, mas na de 2014 com certeza teve plaquinhas lá de Olavo tem razão, e pessoas que já estavam indo para a rua de maneira consciente. Vale ressaltar aqui que quando você não tem um norte, você não tem alguém ali que possa
te elucidar, né, você fica naquela máscara esquerdista, como aconteceu agora no Chile. O Chile teve uma marcha gigantesca, de mais de 1 milhão de pessoas na rua, 1 milhão de analfabetos funcionais. Porque você tinha ali uma minoria de esquerdistas, de comunistas que sabiam muito bem o que estavam fazendo, manipulando, insuflando, colocando violência na rua para poder derrubar a Constituição chilena, e o povo achou que aquilo ali era um ato contra o sistema e foi com a massa de manobra, né? É o famoso idiota útil. Então é muito importante ter um Olavo como nós temos aqui no Brasil. Infelizmente, muitas dessas nações aí latino-americanas, por não ter um Olavo, estão perdidas e patinando. Aqui fala Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho. Existe também o canal do professor Olavo de Carvalho. Só jogar aí Olavo de Carvalho, vocês vão achar. Se inscrevam lá também no canal do professor, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Forte abraço.